Entardecendo aqui novamente. Nick aqui falando. Hoje a gente vai falar sobre o tempo de vida. E aí uma pergunta que eu tenho para você. Por quanto tempo você quer viver? Teve uma época que eu fiz uma apresentação e parte da apresentação eu trazia esse tipo de pensamento. Por quanto tempo você quer viver? Naquela época eu tinha respondido que eu queria viver até 100 anos, mais ou menos. E eu achava aquilo que era como se fosse algo possível, né? Eu até dei essa construção. Eu sei de todas as impossibilidades, todas as ocorrências ao longo desse tempo, mas era um desejo que eu tinha de viver até 100 anos. E eu me dava conta que de algum jeito eu estava agindo meio que errado. Porque quando eu projetei a ideia dos 100 anos, de algum jeito eu estava me colocando naquela idade, mas com uma percepção de tempo o qual eu tinha naquele momento. Então é tipo assim, é como se eu, naqueles meus 20 e poucos anos, eu tivesse a compreensão de que eu estaria da melhor forma possível nos 100 anos. Mas quando a gente observa as pessoas, quando chegam perto dessa idade, de fato, elas não estão nos seus melhores cenários. Tem gente, e eu já conheci pessoas centenárias, e eu fico feliz quando eu encontro uma pessoa centenária, ou perto disso, porque, cara, viveu muito. Mas eu não posso falar que a condição de vida daquela pessoa naquele momento é o mesmo que eu quando tenho 20, 30, 40 anos. Ou seja, um adolescente, alguma coisa do gênero. Porque o tempo já passou. Todo mundo aqui, todo mundo que existe, Deus permitiu com que aquele indivíduo existisse para que, de algum jeito, ele executasse aqui em Terra uma determinada missão. Cada um vem com uma missão. Na realidade, nós todos viemos aqui em Terra com diversas missões. Diversas missões. Só que a missão base que a gente só vai conhecer no último momento da nossa vida após a nossa passagem. Que a gente vai falar, cara, eu consegui executar aquilo que eu penso, que estava me planejado para fazer aqui na Terra. Então, quando eu comecei a ter essa confusão sobre o tempo de vida, o quanto tempo que eu gostaria de existir, eu excluí o principal, que era qual é a vontade de Deus. Deus quer que realmente eu viva até 100 anos? Será que eu vou ter essa possibilidade? Será que eu vou passar de 100 anos? Ou será que amanhã eu já não estou mais aqui? Eu não sei. Ninguém sabe, só Deus sabe. Até quando fala essa expressão, né? Ninguém sabe, mentira. Né? É uma expressão errada, porque se Deus sabe, Deus não é ninguém, então logo alguém sabe e esse alguém é o próprio Deus. Né? E que seja feita a vontade de Deus através de Jesus, hoje e sempre. Né? E quando eu me dei conta de que eu tinha errado nesse pensamento de eu quero viver 100 anos, eu estava excluindo a vontade de Deus. Parece uma besteira, né? É igual quando você observa aquelas senhoras que você pergunta assim, tá, mas qual a sua idade? Ah, eu tenho 20 anos. A coroa com seus 60, com seus 70. Ah, não, parei no 40. A pessoa ela tem medo de falar a idade dela. Ou seja, de algum jeito, ela tem medo, ainda que inconscientemente, de envelhecer. E envelhecer é algo belo. Eu estou envelhecendo, você está envelhecendo. Ainda que você seja uma criança, ainda que você seja um adolescente, um adulto, todos nós estamos envelhecendo. Até um bebê está envelhecendo, porque o tempo não para. Se o tempo não para, até onde nós iremos? Aqui, da forma como estamos? Eu não sei. Eu não sei mais quando será a minha passagem. E eu não tenho mais desejo nenhum de falar quando é que isso vai acontecer. Porém, cada dia que passa, eu tenho feito outras observações que eu também não fazia, porque eu não desejava fazer, que é sobre essa parte do envelhecimento. Quando eu olho as pessoas ao meu entorno,
eu estou vendo elas envelhecerem. E automaticamente eu estou me vendo envelhecer. O tempo está passando. E aí, quando eu paro para perceber que envelhecemos, que estamos envelhecendo, o que é que eu estou fazendo neste momento que é valoroso, que esteja relacionado à minha missão aqui na Terra? Na realidade, a missão que Deus me deu aqui na Terra. Será que eu não estou postergando as coisas que eu sei no fundo do meu coração que eu deveria estar fazendo? Será que você tem feito isso? Eu falo você porque eu sei que eu estava fazendo isso. Quando eu gravo aqui esse vídeo, quantas vezes eu relutei em gravar um vídeo? Eu já tive dificuldade realmente de falar, olhar assim na tela, de conversar. E aí, em certo momento, alguém me ajudou com isso. E era para uma outra ocasião. Era para o empreendimento que eu estava executando. E era necessário, naquele mundo novo, falar na internet. Falar através de telas. E eu sempre fui muito vergonhoso. E eu consegui vencer essa barreira. Mas depois que eu venci essa barreira da forma, isso aqui é uma forma, vem a barreira do conteúdo. E aí, o que eu vou falar? Naquele momento era em relação ao empreendimento, mas eu sabia que não era isso exatamente que eu deveria estar fazendo. É o que eu estou fazendo agora. Quando eu estou gravando esse vídeo, conversando com você sobre alguns pensamentos que Deus me permite ao longo do tempo, me permitiu ao longo do tempo, e ainda me permite conhecer, eu estou aqui compartilhando contigo. Isso porque virou uma chavinha na minha cabeça, que é o seguinte: o tempo está passando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer nada, no dia que eu me for, o que é que eu vou ter feito? Existe uma história que o pessoal sempre pede pra gente quando a gente vai entrar dentro desse mundo de marketing, ou também no próprio mundo filosófico, ou nessas considerações de pessoal de coach, que eles trazem uma simbologia que eu acho interessante. Uma das pessoas que trouxe isso para mim de forma mais sublime foi o professor Olavo de Carvalho, falando no necrológio. Então, tipo, como é que você gostaria que alguém redigisse algo sobre você após aquele momento que você se foi? Ou seja, se alguém deixar numa lápide algumas escritas sobre você, o que deveria estar escrito ali? Aquilo vai indicar o que realmente você foi ao longo da sua existência. Eu sei que não é muito isso que o pessoal vive hoje, né? Porque as pessoas morrem e muitas outras que veem isso acontecer não têm medo desse processo. É o processo da verdade, né? Tudo isso que você está fazendo aqui, tudo isso que você está vivendo aqui, é um efeito, né? É um processo. O efeito final é a sua vida, né? E aí o pessoal tem medo de falar sobre isso, sobre esse processo da passagem. Porque a maioria tem se tornado ateu, né? Ou materialista, ou até agnóstico. E não tem muito mais essa preocupação do fim da vida. Mas, nesse final, como é que você gostaria que lembrassem de você? O que você fez para ser lembrado? São poucos os velórios que realmente estão lotados de pessoa, porque aquela pessoa que se foi, ela foi realmente importante para muitas pessoas. Outros estão vazios. Não é que essas pessoas não tentaram ser boas ou fizeram coisas boas assim para outros. Não é questão disso. Que cada um veio com um papel. Mas estou falando de você. Como é que você vai gostar de ser lembrado? Será que você vai ser lembrado? Se você não vai ser lembrado, quer dizer que você não está usando o tempo atual como você deveria? O que você está fazendo que realmente compreende um valor não somente para você, mas para sua família e para algumas pessoas ao seu entorno? Para mim, gravar esse vídeo aqui é um rompimento com uma barreira. E para você? O que talvez você deveria estar fazendo?
Eu tenho outros projetos que eu estou envolvido, que eu também estou tentando quebrar diversas barreiras diante daquelas que me apresentaram. E não é fácil. Mas a minha motivação, uma das motivações é, cara, eu estou aqui e o meu tempo é limitado. E cada momento que eu estou falando que você aqui agora é um minuto ao menos dentro dessa minha existência corporal. Ou seja, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer agora. E isso não quer dizer que você tem que agir de forma desgovernada. Na realidade, até eu não gosto desse nome desgovernado, mas de uma forma desorganizada. Não, não é questão disso. Porque o ideal é que você se organize para que você faça as coisas. Mas que você não tenha excesso nessa organização, porque o máximo que você pode fazer é tentar se aproximar da ordem divina. Haja muitas vezes, não fique somente na teoria, no mundo abstrato. É isso que eu tenho aprendido. Eu estou aprendendo ultimamente. É tentar me aproximar de Deus através das minhas ações. E não somente através de teorias ou pensamentos vãos. É saber que Ele me deu esse presente. Estar vivendo. A vida só colhe no processo final. É um efeito. O que é que você vai fazer agora? Você vai continuar pensando quando é que você vai morrer? Ou se você não pensa quando você vai morrer, quando você vai fazer essa passagem, você vai continuar deixando isso em branco, como se o tempo que aqui você tem não importa? Cada segundo importa. Você tem que observar isso. Até a próxima. Beijos do Nick.